Na madrugada de 11 de novembro de 2025, o céu da Rússia foi iluminado por clarões que pareciam vir do próprio inferno. Drones ucranianos atravessaram centenas de quilômetros de território inimigo e atingiram duas das mais importantes refinarias do país, localizadas em Saratov e Orsk, em um dos ataques mais profundos desde o início da guerra. As explosões abalaram não apenas as estruturas industriais, mas também a sensação de segurança que os russos acreditavam ter em regiões distantes da linha de frente. O primeiro alvo foi a refinaria de Saratov, pertencente à gigante estatal Rosneft. Pouco depois da meia-noite, moradores começaram a relatar fortes estrondos, seguidos por colunas de fumaça que podiam ser vistas a quilômetros de distância. O fogo rapidamente se espalhou por tanques de armazenamento e unidades de destilação, provocando uma sequência de explosões secundárias que transformaram a madrugada em um cenário de guerra. Segundo fontes locais, as defesas antiaéreas russas conseguiram interceptar parte dos drones, mas ao menos 3 conseguiram atingir o complexo, provocando danos severos. Quase simultaneamente, outro ataque atingia a refinaria de Orsk, na região de Orenburg, a mais de 1.400 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. O local é considerado estratégico por processar cerca de 6,6 milhões de toneladas de petróleo por ano e fornecer combustível não apenas para uso civil, mas também para as Forças Armadas russas. De acordo com relatórios preliminares, várias explosões ocorreram dentro do complexo, seguidas por um incêndio de grandes proporções. Vídeos publicados em redes sociais mostravam colunas de fumaça preta subindo para o céu e sirenes ecoando por toda a cidade. Fontes ucranianas afirmaram que a operação foi conduzida por drones de longo alcance desenvolvidos localmente, capazes de viajar mais de 1.000 quilômetros em voo autônomo. O objetivo, segundo o Comando Militar de Kiev, seria minar a infraestrutura energética russa e enfraquecer o abastecimento de combustível destinado ao exército inimigo. Em comunicado, o Serviço de Segurança da Ucrânia declarou que toda a estrutura que alimenta a máquina de guerra russa é um alvo legítimo. Já o Ministério da Defesa da Rússia confirmou os ataques, mas minimizou os danos, alegando que as defesas antiaéreas interceptaram a maioria dos drones e que os incêndios foram rapidamente controlados. Imagens de satélite, no entanto, mostraram algo bem diferente. A área atingida em Saratov apresentava grandes crateras e partes da instalação completamente destruídas. Analistas de energia afirmam que os danos podem levar meses para serem reparados e reduzir a capacidade de refino russo em dezenas de milhares de barris por dia. Já em Orsk, especialistas apontam que o fogo atingiu a unidade primária de destilação, considerada o coração da refinaria, responsável por separar os principais derivados do petróleo. O ataque tem peso simbólico e estratégico. Saratov e Orsk estão entre as refinarias mais distantes da Ucrânia, o que demonstra que os drones de Kiev alcançaram um novo patamar tecnológico. A distância entre a linha de frente e Orsk é superior a 1.400 quilômetros, tornando esse o ataque mais profundo já registrado em território russo desde o início da invasão em 2022. Isso representa uma clara mensagem ao Kremlin. A Ucrânia agora tem capacidade de atingir o coração da infraestrutura energética russa, independentemente da distância. A Rússia, por sua vez, enfrenta uma situação delicada. Além dos danos físicos, o ataque expôs fragilidades em seu sistema de defesa aérea e causou impacto psicológico na população. Muitos moradores de Saratov e Orsk relataram pânico e correria durante a madrugada, acreditando que se tratava de um grande desastre industrial. As autoridades locais pediram calma e disseram que não há risco de novas explosões, mas a sensação de vulnerabilidade permanece. No campo econômico, o impacto pode ser significativo.
Refinarias como as de Saratov e Orsk são fundamentais para o abastecimento interno de combustível e também para as exportações de derivados, que ajudam a financiar o esforço de guerra russo. Cada interrupção nas operações significa menos combustível para tanques, aviões e caminhões militares. Economistas alertam que, se os ataques continuarem, a Rússia poderá enfrentar problemas logísticos sérios e até escassez localizada de combustíveis em algumas regiões. A operação também marca uma mudança clara na estratégia ucraniana. Até meados de 2024, Kiev concentrava seus ataques em alvos próximos à fronteira, como depósitos de munição e bases aéreas. Agora, o foco se deslocou para o interior da Rússia, mirando a infraestrutura energética e industrial. Essa tática, além de causar danos diretos, tem um impacto psicológico profundo. Mostra que nenhum ponto do território russo está realmente fora do alcance. O governo russo respondeu prometendo retaliações. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou que essas ações terroristas não ficarão sem resposta e acusou o Ocidente de apoiar os ataques fornecendo tecnologia e inteligência à Ucrânia. Já o presidente Vladimir Putin se reuniu com o Conselho de Segurança Nacional para discutir medidas de reforço da defesa antiaérea e o aumento da vigilância sobre instalações estratégicas. Fontes próximas ao governo afirmam que novas baterias de mísseis S-400 serão deslocadas para regiões do sul e do centro do país. Enquanto isso, analistas militares consideram o ataque um dos mais bem-sucedidos da Ucrânia em termos de impacto e alcance. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, o golpe em Orsk demonstra a crescente sofisticação dos sistemas não tripulados ucranianos e a capacidade de penetrar profundamente na defesa russa. O relatório destaca ainda que tais operações têm valor duplo. Além do dano físico, obrigam Moscou a dispersar seus recursos de defesa e proteger instalações antes consideradas seguras. Em Kiev, a notícia foi recebida com entusiasmo contido. As autoridades mantêm a postura de não confirmar oficialmente todos os detalhes, mas fontes anônimas disseram à imprensa local que a operação superou as expectativas. Na capital ucraniana, muitos veem os ataques como uma resposta simbólica aos bombardeios russos que continuam a atingir cidades e infraestrutura civil, especialmente durante o inverno. No contexto internacional, a repercussão foi imediata. Países europeus, embora apoiem a resistência ucraniana, demonstraram preocupação com a escalada do conflito e o risco de que os ataques em território russo possam provocar reações mais agressivas do Kremlin. Os Estados Unidos afirmaram que não participaram das operações e que a Ucrânia tem o direito de se defender, mas pediram cautela para evitar um confronto direto entre Moscou e a OTAN. Do ponto de vista do mercado energético, o impacto também começou a ser sentido. O preço do barril de petróleo subiu cerca de 3% após a divulgação das primeiras imagens das explosões. Investidores reagiram ao risco de que novos ataques possam comprometer parte da capacidade russa de refino e exportação, o que poderia pressionar ainda mais o abastecimento global. Especialistas afirmam que, mesmo que as refinarias sejam rapidamente reparadas, o simples fato de estarem vulneráveis já gera instabilidade. Moradores de Saratov relataram que o incêndio levou mais de 10 horas para ser totalmente controlado. Equipes de emergência trabalharam durante toda a madrugada e parte da manhã, enquanto helicópteros despejavam água sobre os tanques em chamas. As autoridades locais declararam estado de emergência temporário e interromperam o tráfego em várias rodovias próximas. Em Orsk, as chamas só foram contidas após o amanhecer, e há relatos de feridos leves entre os trabalhadores da refinaria. Para muitos russos, o ataque foi um choque. A guerra, que durante anos parecia distante, finalmente chegou ao coração do país. Em redes sociais, usuários de Saratov publicaram fotos do céu iluminado pelas explosões e mensagens de incredulidade.
Nunca pensei que isso pudesse acontecer aqui. A sensação de que a guerra atravessou uma nova fronteira é evidente. Enquanto Moscou tenta lidar com os danos e a repercussão, Kiev continua firme em sua estratégia de guerra de desgaste. A mensagem é clara: cada litro de combustível que move a máquina militar russa pode se tornar um alvo. Especialistas acreditam que novos ataques semelhantes devem ocorrer nas próximas semanas, conforme a Ucrânia amplia a produção de drones de longo alcance e aprimora sua capacidade de navegação autônoma. O ataque às refinarias de Saratov e Orsk representa, portanto, mais do que um simples golpe em estruturas industriais. É um marco na guerra tecnológica e psicológica entre dois países que há quase 4 anos se enfrentam sem trégua. Mostra que, apesar das dificuldades no campo de batalha, a Ucrânia conseguiu transformar inteligência, criatividade e desespero em armas de longo alcance, capazes de atingir o coração do inimigo. No final daquela madrugada, quando o fogo ainda ardia e o cheiro de combustível queimado pairava no ar, uma coisa estava clara para ambos os lados: a guerra havia mudado de patamar. Nenhum lugar na Rússia é mais totalmente seguro. E nenhuma fronteira, por mais distante que pareça, é capaz de conter a fúria de um inimigo que aprendeu a lutar com as sombras do céu.